Bom dia, Querida! bem-vindos, bem-vindas à Semana Ecobairro. Bom dia. Bom dia. Estamos aí recebendo quem estava na sala de espera. E bom Que dia, bom delícia! dia. Tudo bom? Tô terminando de lavar a louça aqui, já já apareço mais de copiteiro. Muito bem. Então, muito bom dia. Eu sou Elisa Rocha e vou estar aqui com vocês hoje, ajudando a anfitrionar esse encontro maravilhoso de abertura da Semana Ecobairro, que é uma iniciativa, que é um programa permanente que nasceu há 21 anos atrás. A gente está aqui, então, nessa semana, comemorando mais um aniversário. E esse programa nasce com o sonho de tornar as cidades mais sustentáveis e pacíficas, começando por cada uma de nós. O que a gente se propõe a fazer é articular transformações urbanas comunitariamente e coletivamente. Nós acreditamos que a regeneração está em nossas mãos, em nossos corações e em nossas mentes. E a partir de cada um de nós, podemos fazer essas transformações. As ações sementes que o Ecobairro propõe estão presentes em vários lugares do Brasil, especialmente em São Paulo e na Bahia. E a partir da consciência de cada uma de nós, a gente pode irradiar transformações para a nossa casa, para a nossa vizinhança, para o nosso bairro, em rede, hoje e ao longo de toda a semana. Essa semana vai acontecer de 8 a 15 de agosto. E a gente vai poder experimentar na prática os 8 eixos de atuação do nosso DNA. E o tema que nos inspira nesta semana é desacelerar para regenerar, caminhos e práticas para um território saudável. E esse é o convite, então, para a gente experimentar esse movimento slow, que a gente onde pode desacelerar e viver com mais calma. A gente vai ter uma série de programações presenciais e online. Online serão 3 encontros e presencial teremos algumas atividades, a começar amanhã pela Urban Farm Ipiranga. Então, para quem está aqui em São Paulo, nós reforçamos e renovamos esse convite. Além disso, a gente vai ter as pílulas da esperança todos os dias nas mídias sociais, no Instagram e no WhatsApp, que são frases inspiracionais para que todo mundo possa ouvir, ler e encontrar momentos de saúde plena consigo e com o ecossistema ao redor. A proposta, então, é desacelerar para encontrar o nosso ritmo natural, sair do automático e se reconectar com o território, conosco e com as outras pessoas, com a natureza e com todo o ecossistema onde vivemos. Então, é, você pode acompanhar todo esse movimento pelas mídias sociais e para quem já se inscreveu e já está no canal do WhatsApp, pelo próprio WhatsApp. E compartilhe, então, essa oportunidade com quem ainda não está conectado, para a gente poder chegar mais longe com essa semana. Muito bem. Então, com alegria, eu passo a palavra agora para Lara Freitas, que está junto com o professor José Carlos Mota, em Aveiro, e que vai conduzir, então, um bate-papo delicioso com você, Lara. Maravilha! Olá, pessoal. Aqui a gente está confuso um pouquinho para frente, já é boa tarde, mas bom dia para todo mundo que está aí no Brasil.
Então, é uma alegria estar com o professor José Carlos Mota aqui. A gente se conhece online e agora a gente está se conhecendo pessoalmente nessa passagem por Portugal e em Aveiro. Então, assim, é uma alegria tê-lo conosco. Obrigada por aceitar o convite. E hoje o tema que nos une aqui para essa conversa é comunidades que cuidam. Então, assim, vamos entender um pouco, né, que caminho é esse do cuidado, sabendo que a gente tem esse tema da semana aí, né, como é que a gente leva os nossos territórios a serem saudáveis, manterem a saúde plena. E aí o território que a gente está falando é o território corpo e o território lugar também. E a gente vai passar um pouquinho, né, por esse percurso aí, e a gente também gostaria de receber perguntas, comentários de vocês. Vai ser uma alegria também a gente depois poder interagir um pouquinho, tá ok? E o professor José Carlos Mota, que, né, ele tem uma... A gente costuma dizer que parece um espelho, assim, toda vez que eu acompanho, né? A gente acompanha do Brasil o que ele está fazendo aqui, também nesses laboratórios cívicos locais. Então, também ele vai compartilhar um pouco dessas experiências. Mas eu gostaria de apresentá-lo. E aqui minha colinha. Então, ele é professor auxiliar do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais da Universidade de Aveiro e é investigador, né, da GovCop, assim se fala, e ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Aveiro e mestre em Planejamento e Projeto Urbano pela Universidade do Porto. Então, assim, ele tem muitas outras experiências que acho que eu vou deixar para ele complementar ao longo da conversa, e a gente vai querer ouvir um pouquinho, né? Como é que estão aí as experiências aqui, né? Qual é o contexto que você se depara, né, a partir dessa perspectiva, né? Um pouco aqui, né, da sua vivência em Portugal e além. Gostaria de te ouvir. Bem-vindo. Obrigado, Lara, obrigado ao Instituto Ecobairro Brasil, agradecer, dar-vos parabéns, não é? 21 anos, uma organização ter 21 anos de atividade é notável, não é? E, portanto, e dizer que é um enorme prazer estar convosco. A minha atividade como professor e como ativista, como cidadão, ela muitas vezes se confunde, não é? E portanto, é uma atividade que tem... Eu sou urbanista de formação e, portanto, tenho trabalhado muito com esta ideia que vos é muito cara e que foi aqui apresentada como a ideia do cuidar, não é? O urbanismo como uma atividade, como uma profissão, como uma ciência que procura cuidar do território, não é? Cuidar do espaço físico, do espaço público, mas sobretudo cuidar das pessoas que o habitam, não é? Porque nós não podemos ter um território saudável, um território sustentável, se as pessoas que o viverem não tiverem essa circunstância. E dizer que este momento que estamos a viver, no mundo inteiro, no Brasil, no Portugal, em várias geografias, é um momento muito preocupante e que nos convoca a todos para esta ideia do cuidar global. Sobretudo, uma coisa que há bocadinho, julgo que foi a Elisa, não é? Sim. Que a Elisa referiu, que é a ideia da esperança. Não é? Nós precisamos de que esta nossa ação individual ou coletiva, institucional, enfim, qualquer ação possa ter o objetivo e possa ter o fim de trazer e de resgatar a esperança. Porque estamos a viver momentos muito duros, de grande incerteza, de grande tristeza, às vezes também, não é? E precisamos do nosso contributo poder ter este fim, eu diria um fim extra, mas muito nobre, de cuidar desta ideia do futuro coletivo ser uma coisa risonha. Antigamente falávamos do futuro como uma coisa boa, positiva, hoje falamos como uma ideia sombria, não é? E, portanto, precisamos deste nosso contributo. E a ciência, a atividade que nós fazemos de ativismo, o associativismo, são também formas de contribuir para isso. No Brasil também, a gente, além desse cenário todo, a gente tem também um nível de desigualdades, de vulnerabilidades, que também nos desafiam junto com essa manter a chama, né, da esperança, mas também entender os caminhos de inclusão, né, os caminhos que serão melhores para todos e todas realmente, né? Então também
junto com responder a esses cenários, né, extremos, críticos, a gente também junto tem que responder a outras agendas que ainda estão, né, requerem de nós respostas adequadas em territórios vulneráveis, e realmente é um grande desafio, né? Por isso a gente precisa dessas conversas que importam, né, para a gente entender que caminhos são esses, né? Como é que a gente desacelera, como é que traz saúde, mas considerando essas questões todas no cenário, sem tirar nenhuma delas, né? E ainda acrescentando as incertezas que estão em curso. Então, para a gente seguir nessa conversa, sabendo que temos todas essas questões, né? Qual é o momento que vocês estão aqui em Portugal, em Aveiro? Como é que é esse contexto, né? Já que a gente tem que olhar para ele para encontrar as melhores respostas e os caminhos. Enfim, é um momento, eu diria, agridoce, porque até já vamos a falar de comida, porque, enfim, nós estamos a viver um momento muito delicado, mas ao mesmo tempo um momento em que estamos a procurar fazer e a experimentar soluções novas. Nós, na brincadeira, dizemos que, não sei se no Brasil também acontece esta ideia de que as pessoas não se preocupam, que não participam, que são muito egoístas, que só olham para o seu umbigo. E na brincadeira dizemos que há aqui quase às vezes parece que há um problema genético que faz com que os portugueses, agora, Paulo, sobretudo nós, não tenham este sentido coletivo e de participação cívica, não é? Quase como se tivesse havido um problema genético que nos tivesse a nós debilitado para essa ação. E eu acho que naturalmente isto é uma ironia, mas esta ideia de que as pessoas e os cidadãos não se interessam, às vezes é muito confortável e muito cómoda para os poderes instalados, não é? Porque é uma forma de dizer que não há alternativa. Não é? Tivemos durante muitos anos um movimento, e ainda temos, um movimento do TINA, não é? Do There is no alternative, como se o momento de desigualdade que referia, de crise climática, de incerteza relativamente ao regime democrático, que todos estes problemas fossem um corrente normal e não houvesse uma alternativa. Existem alternativas. E o que nós temos vindo a fazer na Universidade de Aveiro, e vários centros universitários e várias comunidades de prática, é mostrar que é possível. Não é? O movimento da transição é isso mesmo, é mostrar que é possível, à escala micro, ensaiar respostas que mudem a forma como nós vivemos uns com os outros, como usamos o tempo, como conseguimos ter uma vida mais frugal, eventualmente mais saudável. Portanto, o nosso papel e aquilo que nós temos vindo a fazer aqui na Universidade de Aveiro é mostrar, com o conhecimento que trazemos e com o conhecimento que adquirimos, portanto, por trabalhar, mostrar como conseguimos resolver problemas e dar pistas de solução para problemas que às vezes são complexos, como esse, das desigualdades, os problemas climáticos, os problemas da inclusão social, os problemas da vida do cotidiano, desta vida um bocadinho absurda que levamos. E mostrar que uma das coisas muito importantes é a forma como fazemos, o método, a importância do método, de como é que organizamos quando queremos responder a um problema complexo na nossa vida urbana, que muitas vezes a forma como abordamos e envolvemos as pessoas, porque na verdade é a vida delas que queremos mudar, e portanto elas têm que ser parte ativa da solução. Muitas vezes elas parecem que são só portadores do problema, só estão numa parte. E o que experiências temos vindo a trabalhar, e que vamos agora falar um bocadinho sobre elas, mostram que em comunidades às vezes de maior fragilidade, nós temos trabalhado com comunidades que as minhas dias estão no fio da navalha, comunidades muito pobres, comunidades muito, às vezes em condições muito frágeis, de pessoas mais idosas ou as crianças, todas elas, quando lhes é dado o protagonismo, elas apontam soluções que são muito inspiradoras. E a dúvida é porque é que não fazemos mais vezes isso. Não? Essa é que se calhar é o paradoxo desta nossa atividade. Conversando ontem um pouco, né, e ouvindo os relatos, né, a gente tem a questão
dos governos, né? Ou da visão dos governos, né? E muitas vezes quando a gente está falando no Brasil, a gente está falando, será que a gente tem recursos suficientes para isso? E às vezes em outras realidades, como Portugal, tem recursos para isso, mas a visão ainda também impede, né, que essas decisões ou isso seja maior, seja aplicado intensamente, né? Então também a questão, né, da crise política e econômica se cruzam aí como barreiras, né, para esse impulsionamento. E aí que eu vejo que o músculo comunitário, né, a força comunitária, a coesão, e é realmente fundamental para a gente mostrar esses caminhos que são possíveis, né, e poder, né, nessa ação de baixo para cima, cutucar governos, cutucar possibilidades e encontrar caminhos até que muitas vezes a gente quer fazer em parceria, mas nem sempre é possível, né? Então também temos tudo isso no cenário, em diferentes formas, mas tanto no Brasil quanto em outros países. A gente está no Brasil nesse momento, né? Hoje aí, né, com essa questão do vetar o PL da devastação, então que não só afeta o Brasil, mas afeta o mundo, né? Então o globo inteiro. Então, para mim é muito importante que a gente cada vez mais converse e se una, né, numa ação de convergência dessas melhores práticas. E essa é a busca, né? Quais são os melhores caminhos? O que traz uma aceleração? Que laboratórios são esses, né? Que experimentações são essas que nos ajudam a responder e mostrar o quanto isso é possível e necessário. A gente tem, chegando aqui em Portugal, os anúncios, né, de calor extremos estão em tela. No Brasil também a gente tem tido vários alertas, cada vez mais recorrentes, mais presentes. Então, também, essa convocação também se torna mais importante, mais relevante e a gente entender os caminhos realmente para acelerar esse processo. Por isso as trocas, né? Eu disse, ao longo dos 21 anos do Ecobairro, a gente vem intensificando, né? Não só as trocas locais, mas essas trocas também para além, né, do local, para a gente entender o que é, né, o que pode acelerar os nossos processos, o que mais a gente tem que colocar em tela. Então, intensificar aprendizados aí também nessa grande convergência. Então, como é que você vê isso aqui nas suas experiências, que tem apontado aí como esses processos de maior sucesso, estratégias mais interessantes? Pois, talvez até para quem nos está a ouvir e não conhece a experiência que temos desenvolvido, eu estou em Aveiro, num grupo de investigação ligado ao planeamento colaborativo, né? Processos participativos envolvendo cidadãos e, sobretudo, sempre com uma base territorial. Né? Nós temos sempre a cidade, o bairro, o espaço público como pano de fundo. E o que temos vindo a fazer foi, ao longo dos últimos 20 anos, foi perceber que, por um lado, havia uma vontade genuína de participação ativa, portanto, não havia um desinteresse cívico, havia um contexto de alguma resistência política, como estava a referir, há sempre uma certa receio de poder, de perda de poder por parte de quem o exerce, por parte de quem sente que tem legitimidade eleitoral e que essa legitimidade eleitoral lhe concede uma espécie de cheque em branco, não é? Uhum. E aquilo que hoje percebemos é que começam a aparecer cada vez mais responsáveis políticos que percebem o valor da abertura cívica, a participação cívica, o valor do envolvimento dos cidadãos e que compreendem que a ideia da perda do poder é, na verdade, uma ideia que não corresponde à verdade. Há talvez uma mudança no estatuto e na forma como esse poder se exerce. Portanto, aquilo que é a perda do poder de decidir, que nós transferimos para o exercício coletivo, é um ganho de perda é um ganho daquilo que é um poder de mobilizar e de transformar. Portanto, aquilo que se perde de um lado da balança, ganha-se do outro forma. Portanto, há esta transformação de estilos de liderança que
sobretudo ao nível das autarquias, das prefeituras, que tem vindo a ocorrer e que permitiu, nos últimos anos, que consigamos experimentar diferentes modelos de participação. E nós somos também espelhos e somos também observadores do mundo. E, portanto, aprendemos com o Brasil, aprendemos com os colegas da América Latina, aprendemos com os colegas da Espanha, que perceberam que nós precisamos de mudar a intensidade participativa. Muitas vezes dizemos, e julgo que vocês conhecem uma investigadora, uma cientista, que falava da escada da participação. Não é? A escada da participação, e a Shirley Arnstein, ela dizia que a participação era como uma escada, não é? Que tínhamos vários degraus e que, na verdade, muitas vezes usamos os degraus mais baixos da escada, que conferem pouco poder ao cidadão. E nós percebemos que não é só uma questão de valor ou de nível de participação, mas é também a intensidade participativa. Então, não é só o poder que temos com esta participação, mas é a intensidade. O que é que ela convoca? Não é? Que tipo de contributos eu dou à participação? Não é só o poder de decidir. É, muitas vezes, o poder de conversar, de dialogar, de compreender o problema, de ser convidado a experimentar uma transformação deste problema. Portanto, é muito maior do que só o nível, o grau de poder que eu tenho para decidir. E o que isto conduziu foi à criação e à replicação, na nossa realidade, de uma figura que chamamos laboratórios de cidadania. Os laboratórios de cidadania eram processos participativos em que nós convocamos os cidadãos para que apresentem uma solução para um problema que eles identificaram. Nós não estamos a pedir só que eles identifiquem o problema e que tentem compreender o problema, é que, de alguma forma, estejam disponíveis a ensaiar uma solução, a prototipar, como há bocadinho referiu, uma solução para um problema do cotidiano, seja um problema do espaço público, seja rampas de acesso para um determinado equipamento, sejam problemas de desqualificação do espaço do mobiliário urbano, sejam problemas de mobilidade, sejam problemas de lojas fechadas, e que de alguma forma transmitem uma ideia de insegurança no bairro. Enfim, qualquer problema que esteja, que perturbe o seu cotidiano, como há bocadinho referido, e que consiga, através de um exercício de prototipagem, identificar uma possível solução e de a colocar no terreno, de a experimentar. E há bocadinho a Lara falou de duas palavras muito importantes, uma chamada manualidades, não é? Esta ideia de pôr as mãos na massa, não é? Como dizemos em Portugal, e de experimentar uma pequena solução. E de o fazer envolvendo vários cidadãos, envolvendo as organizações locais, envolvendo os poderes públicos e transformando tudo isto num exercício de aprendizagem. Portanto, estamos a aprender como é que pegamos num problema, como é que desenhamos um projeto, como é que o experimentamos. E, enfim, fizemos esta metodologia nos últimos 10 anos, em vários contextos, para vários problemas, em vários territórios, com comunidades ciganas, que são as comunidades mais pobres, com comunidades africanas, migrantes, com comunidades de bairros mais delicados, enfim, em todos os contextos. E aquilo que aprendemos é que esta filosofia, esta metodologia, se revela muito eficaz para aquilo que nós, e para terminar, esta ideia de capacitar as pessoas para serem protagonistas das soluções e não beneficiário dessas soluções. Me vem assim, olhando como um espelho para a nossa experiência no Brasil, a gente sempre busca, nesse aprendizado, experimentar o que a gente chama de visão sistêmica. Então, como é que a gente entende, e já, né, à luz da regeneração, como é que a gente entende não só o desafio, mas as potencialidades dos locais ou das questões que emergem, onde a gente está inserido, como é que a gente implanta junto, mas como é que a gente cuida junto, né? Como é que a gente continua cuidando, porque essas coisas, assim, geralmente não são só questões de projetos, mas questões processuais, né? De retecer também um tecido comunitário que muitas vezes está muito esgarçado. Então,
não é só uma visão sistêmica, né? Que a gente, por exemplo, no Ecobio tem essa experimentação dos DNAs, né? Não só ecologia, né? Mas como é que cuida da saúde, como é que a gente inclui a cultura, a espiritualidade, a política, como é que tudo isso a gente experimenta coisas novas, aprende coisas novas a partir dessa lente sistêmica. Então, é sistêmica no pensar ao longo do tempo, no pensar enquanto não só mais ações segmentadas, né? Só cuido do resíduo, não. O resíduo está ligado a uma cultura, está ligado à saúde, está ligado a como é que a gente comunica isso, como é que a gente tem uma ação política ou micropolítica. Então, cada coisa tem uma multidimensionalidade, né? Então, como é que a gente ajuda também a comunidade a experimentar esse outro lugar de visão não mais segmentada, não mais de curto prazo, né? E como é que essas experimentações ajudam a gente a incorporar esse nova forma de ser, de fazer, e que nos ajuda a entender como é que a gente vive dentro desses limites ou dentro desses contextos planetários, né? Então, as várias experimentações que a gente tem, né, o que a gente chama ações sementes no Brasil, tem, né, por trás, né, dessas experimentações esse aprendizado, né? A gente praticar uma nova forma de tomada de decisão, uma nova forma, né, de ação no território. E mais, né, que eu acho que é muito interessante esses laboratórios, é as pessoas entenderem que não só são parte da solução, mas que elas conseguem avançar nessa direção. E entender que também a experiência, não só individual, mas comunitária, é aquela que traz maior vitalidade para si, né, e para o lugar também. Então, muitas vezes a gente está esquecendo disso, porque a correria, a aceleração do cotidiano atravessa a vida das pessoas, né? E cada vez mais exigente, principalmente pós-pandemia, né? A saúde, a delicadeza, né? Das questões ficaram muito mais à flor da pele. Então, mais ainda, gente, ao invés de achar que estar em comunidade é algo a mais na vida, mas na verdade é ao contrário, é algo nutridor e algo que dá vitalidade até para o seu cotidiano. Então, também acho que as experimentações, por mais que às vezes comecem por uma piscadela, por um fio da meada, um ponto de experimentação, na verdade, abre a oportunidade, o potencial para outras coisas acontecerem, né? Então... Sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto, há uma palavra brasileira que vocês usam, eu gosto muito, que é a palavra gambiarra, não é? A ideia do experimentar, de encontrar uma solução que não é óbvia, que não é aquela que está, portanto, que é um bocadinho experimental, experimentalista. E esta ideia de uma cultura de gambiarras, não é? De soluções não óbvias, às vezes até mais provocatórias, elas, se calhar, é uma bom caminho para o contexto que estamos a viver, que é um contexto em que nós, aparentemente, a ciência e a política não nos conseguem oferecer soluções óbvias e rápidas e diretas para os problemas que estamos a viver. Não, há aqui quase um sentido de impotência que hoje temos para lidar com os desafios do mundo, não é? Desafios climáticos, demográficos, enfim, políticos que temos pela frente. Isto significa que nos convoca para um outro estilo de vida e uma outra abordagem aos problemas, em que esta ideia de tentar fazer de uma outra forma tem que ser mais urgente, não é? Agora, isto num país onde a cultura do experimentar é habitual, se calhar não é muito disruptivo, não é muito doloroso. Mas num país como o nosso, aqui em Portugal, onde falhar, errar é um problema político, não é um problema individual. Aquele indivíduo fez uma coisa e correu mal. Isto é quase um anátema, é algo que nos persegue e que precisa de uma cultura de abertura ao erro, de abertura ao falhar, que não é nada comum e, portanto, é demorado no tempo. Isto para dizer o quê? Que se calhar precisamos
nesta forma de mudança que estamos aqui a discutir, de perceber o que é que podemos trazer de novo, quais são os ingredientes que podemos trazer. E se estamos a viver num contexto de recursos escassos, como nossos países não são países ricos, são países pobres no contexto global, se calhar temos que ir à procura dos ingredientes que temos em abundância e que temos gerido mal, não é? E nós, aqui no nosso grupo de investigação, identificamos 4 categorias de recursos que temos muitas vezes com uma enorme profusão e que usamos mal. O primeiro recurso é aquilo que nós chamamos as memórias dos lugares. É aquilo que nós chamamos as histórias coletivas, as vivências mais ancestrais ou mais cotidianas, mais recentes, e que muitas vezes são um capital daquilo que é a história do lugar, aquilo que é o gênio do lugar, o genius loci, que hoje falamos muito, e que desvalorizamos, não é? Parece que queremos ser modernos, contemporâneos, e o que é do passado é uma coisa que nós queremos apagar da memória. Isso é uma violência, porque significa rupturas com o crescimento, com as dores, com as mágoas, mas também com as coisas positivas. E os nossos territórios, as nossas cidades cresceram mal nesse ponto de vista. Negligenciam essas camadas da história, e eu acho que isso é um desperdício de recursos. Portanto, esse é um primeiro. Um segundo conjunto de recursos que podemos mobilizar para a ação coletiva tem a ver com os espaços físicos subaproveitados. Desde o espaço público, né, o espaço do encontro, das praças, dos largos, aos edifícios públicos, que muitas vezes têm uma utilização limitada. As escolas estão fechadas aos fins de semana. Os equipamentos culturais muitas vezes estão fechados à noite. As bibliotecas fecham à noite. Por que elas não podem ser também um espaço de encontro fora de horas, para outra função complementar? E depois um terceiro conjunto de... Portanto, este é um recurso muito rico e abundante. Não precisamos de gastar dinheiro, já existe. Só que não está, a nossa sociedade não está organizada para o fazer. E um terceiro conjunto de recursos é o conhecimento científico, o conhecimento empírico, o conhecimento técnico, que muitas vezes está organizado e compartimentado, está fechado numa gaveta ou numa prateleira de uma biblioteca, e não é que ele não esteja acessível, só que eu não sei usá-lo. Portanto, faltam mediadores para usar estas diferentes formas de conhecimento e até para os cruzar. Não é? Porque os conhecimentos, quando se cruzam, eles produzem um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de saber, que é de uma enorme valia que nós desvalorizamos e desperdiçamos. E o último é o conhecimento das redes, que falámos há bocadinho, do capital relacional ou do capital social que temos nas nossas comunidades e que temos que trabalhar, temos que potenciar e fazê-lo usar não só nos momentos de crise. Há quem falou da pandemia. A pandemia foi o momento em que ativámos este capital relacional, mas depois, passada esta crise, ele parece que desapareceu, que fluiu. De repente parece que deixámos de estar em crise. Quer dizer, perdemos no sentido de desapareceu o foco da preocupação, mas não desapareceu a necessidade de o usar. Enfim, portanto, estes 4 conjuntos de recursos são recursos valiosíssimos que no Brasil, certamente, em Portugal, em todo o mundo temos, mas que lamentavelmente não os sabemos usar. E, portanto, se calhar este encontro que aqui estamos a falar do desacelerar é também uma oportunidade para observar melhor e para os saber combinar de uma forma mais rica. E isso precisamos deste saber que vocês e que nós aqui temos procurado construir para agir sobre problemas complexos, sem solução óbvia. Olhando para esses saberes assim, organizados, né? Eu vejo um dos exemplos que a gente trabalha no Brasil, a gente está fazendo uma restauração socioecológica da Praça Pablo Garcia Cantero. E uma das chaves desse processo, assim, olhando, né, por essas lentes que vocês organizaram, o capital relacional, ele é a essência de tudo que nós fazemos, né? Então, a gente tem um ecossistema, né, de circularidades, assim, para
sem recursos monetários efetivamente, né? Mas o recurso relacional ele é decisivo, né, na sustentação desse processo, de um processo de longo prazo, né? Os saberes, os materiais disponíveis no território, esses recursos também que são desvalorizados na visão tradicional, né, da gestão pública e muitas vezes até das pessoas do território, né, olhar para recursos disponíveis, entender que eles podem ser organizados de outra forma, né, aprendermos como organizar esses recursos que muitas vezes são desvalorizados ou desconsiderados, colocá-los a favor, né, da gente realmente contribuir para essa restauração, tanto ecológica quanto social, né? Então, essa oportunidade da gente rever, né, de aprender, porque também essa questão do errar está diretamente ligada o quanto a gente está com uma disposição, uma abertura ao aprendizado, que envolve desconstruir os saberes que às vezes não nos servem mais, não se encaixam na realidade, porque não respondem aos nossos desafios atuais e futuros. Então, a abertura a colocar algo novo, né, para a gente não repetir novamente erros ou a forma de atuar. Eu gosto muito, agora, no processo de doutorado, fazendo parte do laboratório, qual o professor foi convidado também a participar, o LabJEC, e um dos autores centrais, né, que a professora Leila, que é a minha orientadora, traz, é o Ulrich Beck, que ele fala sobre a metamorfose do mundo, que a gente não dá conta tudo isso que a gente está querendo responder. Não é só um processo de transformação, mas a gente precisa de um processo de metamorfose, a gente precisa se tornar outra coisa, né? A gente precisa pensar de uma outra forma, a gente precisa atuar de uma outra forma para conseguir responder ao tamanho, né, e complexidade desses desafios que a gente tem em tela. Então, eu acho que, não sei se você gostaria de citar alguma experiência em específico. Sim, duas coisas. Uma sobre esta questão do capital relacional, as coisas que nós sentimos muitas vezes com enorme dificuldade é ultrapassar o efeito bolha. Nós estamos a viver em bolhas muitas vezes culturais, de rendimento social, não é? De bolhas socioeconómicas, não é? E é aquilo que nós procuramos muitas vezes com estas práticas é que este efeito bolha se, se, se cruze, não é? E que pessoas com contextos profissionais da vida muito distintos passem a dialogar entre si. E o espaço público é um lugar privilegiado onde isso pode ocorrer, não é? Se repararmos hoje, por causa dos estilos de vida, um estudo publicada recentemente numa revista internacional, dizia que nós estamos a andar mais depressa do que há 30 anos atrás. Portanto, a nossa velocidade humana no espaço público, na rua, é mais elevada do que... E essa velocidade elevada faz com que tenhamos menos tempo para parar. Portanto, estejamos menos disponíveis para o encontro. E, sobretudo, para o encontro improvável. E, por outro lado, que há uma tendência cada vez maior de nos encontrarmos nos espaços onde vamos encontrar pessoas iguais a nós. Bibliotecas, livrarias, cafés, restaurantes. Portanto, há uma espécie de homogeneização dos nossos estilos de vida. Isto significa que a probabilidade de nós conseguirmos encontrar alguém que não corresponda a este padrão e alguém que nos possa surpreender, não por ser igual a nós, mas por ser que nos possa permitir um diálogo, que seja um complemento daquilo que é a nossa, é cada vez mais raro, mais difícil. Tudo isto é algo que nos convoca, e para dizer porque é que, para falar um bocadinho das experiências, há a ideia dos espaços. Nós precisamos de encontrar e de multiplicar espaços onde este encontro. E dizemos, na brincadeira, havia um edifício coletivo que tínhamos no tempo há 50 anos atrás, chamadas as Casas do Povo. A Casa do Povo era uma casa, eram espaços de encontro, espaços comunitários que tinham uma valência lúdica, recreativa. E hoje
com o tempo, nós passámos a ter espaços, mas das associações, do Clube A, do Clube B, e precisamos de reinventar espaços de encontro transversal, não é? Espaços. E estes laboratórios que nós temos vindo a trabalhar procuram fazer isso. Talvez poder partilhar duas experiências que se cruzam muito com desafios. Uma experiência sobre comunidades migrantes em Aveiro e em Portugal. Portugal, neste momento, está, e sobretudo com comunidades estrangeiras e sobretudo brasileiras. Neste momento temos mais de 15% da população é população migrante, população estrangeira. E temos um problema gravíssimo de inclusão ou de integração destas comunidades. Porque, por várias razões, por causa da língua, por causa dos costumes, por causa da nossa cultura fechada, mas sobretudo porque não há mediadores de integração. E, portanto, um dos projetos que desenvolvemos na Universidade de Aveiro foi uma iniciativa em parceria com a Fundação HK e financiado por um programa muito interessante chamado Portugal Inovação Social. E para dizer que a inovação social é uma das ferramentas que podemos mobilizar para a inclusão das comunidades migrantes. E depois bem, o que é que acontecia com as comunidades migrantes, sobretudo estudantes africanos? Era para eles que se dirigia esta iniciativa. São comunidades que falavam português, que não tinham nenhuma barreira óbvia cultural, mas que falavam um português diferente, que não compreendiam bem o português, que tinham, naquele caso, dificuldades de uso de ferramentas digitais. Isto fazia com que na minha sala de aula, e eu tive alunos africanos, estes alunos, porque vinham por problemas de vistos, vinham depois dos seus colegas, faziam com que estes alunos, durante um ano letivo, não conseguissem fazer colegas, não faziam amizades. Isto não se passava só com um semestre letivo ou um ano letivo, passava-se com um curso inteiro. Imaginem o que é vocês estarem num país onde foram estudar e não conseguirem fazer um único amigo durante este período. Imaginem a dor que isso significa de dificuldade. E estes jovens não tinham os pais ao fim de semana, não tinham apoio familiar. E depois, bem, o que fizemos neste projeto foi convocar estes jovens para que eles pudessem, em primeiro lugar, ter a oportunidade de partilhar estes problemas de inserção, seja pela língua, seja pelas competências que eram essenciais ao seu... Sejam pelos lugares da cidade que não conheciam e pelas sociabilidades que não faziam, seja pelo acesso à habitação, que é muito cara, enfim, seja até pelos seus estilos de vida que não tinham, muitas vezes, forma de estudar, tinham que ir trabalhar. E o que nós fizemos foi procurar perceber e perguntar-lhes o que é que eles fariam para que a integração fosse. E emergiram neste laboratório de cidadania vários projetos onde os jovens experimentaram uma inclusão e uma integração distinta. Projetos de acolhimento aos alunos recém-chegados, projetos de partilha das culturas e das suas expressões artísticas, projetos de comida africana. Foi criado um restaurante takeaway de comida africana durante este exercício. Enfim, foram várias iniciativas durante um ano que foram trabalhadas, experimentadas, mas com esta particularidade de serem os jovens os protagonistas dos projetos. Pois bem, ao fim de um ano, estes exercícios foram partilhados, e eles, recentemente, avaliámos o impacto. E o que aconteceu com muitos destes jovens é que eles alargaram a sua rede relacional. Eles são hoje protagonistas do movimento associativo em Aveiro, e eles passaram a ter uma geografia da cidade que não é só a casa e a escola. E, enfim, portanto, percebemos que este efeito, que este projeto, que esta metodologia teve um impacto verdadeiro na sua vida. E, portanto, aquilo que nos angustia foi que esta receita, esta metodologia podia ser replicada noutras cidades, noutras universidades, e poder atenuar muitas das dificuldades que estamos a ter hoje, naturalmente não com as comunidades africanas e brasileiras, mas com outras comunidades que nos chegam. E estamos hoje a ter um problema político gravíssimo, um problema de racismo, de xenofobia de enorme gravidade, por não termos tido a capacidade de antecipar o problema e de usar metodologias como esta para poder atenuá-lo
e, sobretudo, contribuir para que as pessoas que cheguem tenham uma vida justa, uma vida digna, que é aquilo que nos deveria mobilizar. Esse é um exercício que a gente, né, a gente fala de nações, fronteiras e tudo mais, mas a gente, na verdade, no fundo, somos uma só humanidade, né? Um só planeta, um só clima, né? E realmente as metodologias, as abordagens, os processos precisam cada vez mais serem inclusivos. E aí, no Brasil, né, quando a gente fala da nossa experiência, quando a gente fala, né, que, por exemplo, restaurar a qualidade do solo, não é só para o ser humano, né, é para todos os seres. E a gente ainda não lida com essa diversidade em vários níveis adequadamente, né? O nível de desconexão que a gente vive nos coloca de forma muito simplista e muito unidirecional. E a gente precisa, né, nessa relação étnica, de gênero, com outros seres, todos esses são caminhos de exercício de uma outra visão, de uma outra forma da gente habitar, tomar decisão, incluir, né? E eu queria saber aqui, para a gente está no momento que a gente recebeu uma pergunta, acho que foi da Fabi Gomes, Fabi, querida, que eu vou trazer agora para a gente pensar um pouquinho. Fala-se muito sobre resiliência. Vi isso quando estudei sobre pobreza na Universidade de Coimbra, não foi? Mas a resiliência não pode resultar em uma espécie de anestesia, fazendo com que não haja ação. Tem essa discussão, né? A gente precisa. A gente sabe que somos comunidades hoje com uma baixa resiliência, né? Em São Paulo, a gente vê qualquer evento extremo, a nossa capacidade de reação é muito desafiadora, né? Então, a gente cai árvores, são 5 dias sem energia, uma série de questões, pessoas afetadas e até mortes. Então, tem uma questão de resiliência, mas, ao mesmo tempo, a gente desenvolver a resiliência muitas vezes é questionável, porque vai nos colocar e vai fazer a gente continuar na mesma posição e não chegar nessa outra forma, né, de habitar, de tomar decisões, de resolver problemas, realmente incluindo complexidade e, mais ainda, considerando a abordagem da regeneração, né, que a gente possa, como natureza, entender as melhores soluções. Então, eu entendo muito essa pergunta, mas também queria te ouvir, né, nesse campo aí. E não sei se a gente vai responder, Fabi, mas acho que vamos pensar um pouco junto e vale comentário de todo mundo, né? Como é que sente esse campo da resiliência? Pois é, nós estive agora em Bari, Itália, numa conferência em que ouvi escutei um dos especialistas norte-americanos da Universidade de Colômbia sobre a crise climática e sobre o aquecimento global. E ele dizia-nos que já ultrapassámos o grau e meio acima daquilo que era a temperatura acima do período pré-industrial. Portanto, já estamos naquilo que é a fase de não retorno. E ele dizia que o crescimento médio da temperatura por ano ou por década já está nos 0,8 graus e provavelmente não vamos conseguir impedir chegar aos 2 graus. E ele dizia que, portanto, o que significa que os fenómenos climáticos extremos vão ser cada vez mais frequentes e intensos. E eu dizia que o dramático deste contexto é que hoje não falamos da crise climática no mundo, mas falamos da guerra. Falamos da guerra porque, naturalmente, ela nos preocupa, porque está próximo, sobretudo no contexto europeu, da guerra na Ucrânia. Falamos também do absurdo, do criminoso ataque a Gaza. Mas, e temos que falar, sobretudo deste segundo, mas desapareceu da agenda dos governos norte-americanos e europeus o tema da crise climática, da ação climática. A União Europeia tem um programa de rearmamento, para o qual está a ser mobilizado um bolo absurdo de dinheiro para comprar armas. O que
que significa que isto é um absurdo, não é? Um paradoxo, porque se estamos a ter uma crise gravíssima, ela não pode desaparecer porque surge um outro problema, que admito que seja preocupante, não é? O equilíbrio, a paz no mundo. A questão é que porque é que desaparece este primeiro problema mais grave? E ele falava muito do problema da economia da atenção. Hoje os decisores estão preocupados não é com o dia seguinte, estão a falar preocupados com o que se passa no minuto seguinte, para a qual, e portanto para a mediatização instantânea, e ao mesmo tempo os cidadãos estão também eles viciados no consumo imediato e momentâneo de informação rápida de deitar fora. Não é? E, portanto, tudo o que tem a ver com pensar a médio prazo, a longo prazo, desapareceu da agenda política e não está na agenda cidadã. E, portanto, como atuar num contexto deste absurdo como este e como agir perante questões de mitigação de problemas climáticos, ambientais, portanto, parece quase impossível. Não é? Como é que vamos mitigar coisas que são já fenómenos globais, que nós, à nossa escala local, não conseguimos resolver, e, portanto, estamos numa fase de adaptação. Não é? E provavelmente não conseguiremos passar dela. E, portanto, a questão que coloca da resiliência é como ser mais resilientes perante fenómenos com esta intensidade, com este grau, e para o qual não temos capacidade de atenuar, vamos tentar sobreviver. É um discurso um bocadinho pessimista, confesso, mas portanto, o que significa que nos convoca para dois momentos de ação. Um que é como adaptarmos, como agir perante fenómenos como este, e por outro lado, como ganhar consciência crítica para olhar para além do dia em que estamos a viver, para perceber que se não fizermos, provavelmente poderemos estar a caminhar para algo que é irreversível e que vai ter consequências devastadoras para muita gente. E, portanto, como criar uma cultura de resiliência, mas sobretudo uma cultura que nos estimula a olhar para o futuro e para mudar o futuro estruturalmente. Eu acho que essa devia ser a nossa frente de ação. Nesse sentido, eu acho que ao tamanho do desafio, a resposta, agora me escapou a origem da frase, mas diante do desafio, a resposta é comunidade. Uhum. Né? Então, como que esses desafios não só são respondidos individualmente, mas coletivamente. E para a gente chegar no coletivo, a gente tem que ter uma capacidade, né, de saúde para isso, até para processar o tamanho desse desafio, né? Porque muitas vezes a gente vê aí as notícias de eco-ansiedade, as pessoas, né, com as agendas tomadas, com seus processos pessoais, e a gente precisa chegar no coletivo. Então, realmente é um grande desafio, mas eu acho que esses laboratórios mostram o quanto que a gente pode, junto, superar até mais fácil, né? Fácil não é a palavra mais adequada para o momento que a gente vive, mas de uma maneira mais favorável, né? A gente, nas trocas, no encontro, a gente se nutrir e encontrar soluções à altura desses problemas, né? Desses desafios. E ativar as potências locais, porque acho que também, até para responder desafios, a gente precisa dessas potências locais. Então, o que a gente vê, por exemplo, nas experiências que a gente tem acompanhado, ativado, né, apoiado, é que os saberes locais são fundamentais. Né? Os saberes, as habilidades, têm sido uma chave muito importante. E como é que a gente aprende a usar? Se, por um lado, num primeiro momento, cuidar dessa resiliência, né? A resiliência de cuidar dos seus resíduos, mas cuidar para fazer algo de uma forma diferente, né? Não para fazer algo igual, né? Então, eu acho que tem sido um pouco a tônica desses processos. Eu não sei se a gente respondeu, mas eu acho que é uma reflexão em curso isso, Não tem né? resposta fácil. E eu queria agora abrir um pouquinho para a gente
saber aí se tem alguma pergunta, algum comentário quem está aí nessa plateia linda, eu vejo aqui Abi, Li, Mel, Nina, Sueli, se gostariam de comentar algo, de trazer pensamentos são esses, né, a partir dessa conversa aqui, dessas trocas. A gente quer uma outra voz, na verdade. Diga, Nina. Bem, parabenizar, bem objetivamente, né? Falar como a gente tem que mudar mesmo essa regeneração também na nossa abordagem, né, em relação às questões, né? Como a Lara falou, não adianta fazer apenas a regeneração, mas de fazer a diferença, e às vezes a gente tem que buscar na sabedoria tradicional, na sabedoria, né? Antiga, né? Como a gente tem feito, e o Ecobairro é um exemplo disso aqui em São Paulo, a gente tem acompanhado muito de como que a gente tem que resgatar questões do passado, questões de, sabe, fazer esse olhar de o que deu certo e agregar aquilo que está acontecendo hoje, claro, da tecnologia, afinal de contas, a gente não iria conseguir estar aí vendo vocês, né, pela tecnologia que a gente tem, mas como potencializar essa vinculação entre as pessoas, assim, que inclusive detêm, vamos dizer assim, entre aspas, o poder de acelerar essa conexão, assim, entre o passado, o futuro, o bem-estar. É um pouco nessa linha. Mas parabéns, gente. Obrigada. Obrigada, Nina. Eliana, acho que está trazendo aqui, não. Mais alguém? Mais vozes? Bom dia, Bom dia. bom dia. Aqui quem fala é Miriam. Oi, Miriam. Tudo bem? Eu tenho um projeto coletivo chamado Mamilos da Terra, e a gente vem desenvolvendo projetos na região periférica de São Paulo, Taboão da Serra, procurando ocupar, né, os espaços públicos com plantio, composteira, e a gente vê a necessidade de muita articulação, não só com a comunidade, com a vizinhança, de trazer todo um letramento para a comunidade que não sabe o que é composteira, que não sabe da necessidade de regenerar a terra. Então, é informar. A gente percebe a necessidade mesmo de resgatar esse corpo conectado com a terra e com o plantio. E a gente vê que nas periferias, o grande público das periferias são pessoas que já tiveram contato com a agricultura e que precisaram sair muitas vezes da sua região agrícola para habitar os grandes centros, né? Esse êxodo rural, e que também é fruto da ditadura, né? Na ditadura houve muitas perseguições aqui no Brasil de cooperativas agrícolas, e as pessoas precisaram sair e vir para os centros para as periferias de São Paulo. Então, a gente vê uma ocupação na cidade muito vulnerável. E, então, eu sinto que ocupar novamente esses espaços públicos de verde, de plantio, é uma cura também dessa história. Mas é um grande desafio, né? Porque a gente precisa também do apoio dos políticos, da Câmara dos Vereadores, então é muita articulação com os políticos para que eles também, a gente está com moções relacionadas aos direitos da natureza, para trazer a natureza como um sujeito de direito. Então são desafios muito, muito, muito grandes, e eu agradeço muito essa roda, esse debate, essa conversa, porque nos fortalece, né? nos engaja também em mais pessoas que estão com essa luta,
e gostei muito desse conteúdo que vocês estão trazendo aqui e, e agradeço a escuta de todos e estamos juntos nessa luta, que é uma luta mesmo de se reconectar com a regeneração da terra, com o corpo. Eu tenho feito projetos com cerâmica para trazer isso para as mulheres, né, numa abordagem ecofeminista, numa abordagem também voltado ao tempo sincrônico, aos códigos do tempo de uma cultura de paz. Então, são várias ferramentas que a gente utiliza para poder trazer o letramento e sensibilizar e engajar. Muito obrigada. Maravilha, Miriam, obrigada pela contribuição aí. E eu acho que nomear esses vários caminhos que nos levam, né, a responder como lidar, né, com a regeneração, e mas também com esse tempo natural, né, esse tempo que a gente precisa reaprender e que traz o caminho de reconexão, né? Obrigado por mencionar e nomear e a gente poder se apropriar aqui coletivamente. Muito Que mais obrigada. vozes? Obrigada a você. Mais vozes. Mel, Amores, eu quero, antes de mais nada, apreciar esse momento aqui juntas, né? Assim, linda a fala da Miriam também, assim, fiquei aqui me deliciando em tudo que foi trazido. Eu quero apreciar a resiliência de cada uma dessas pessoas aqui, a resiliência do Ecobairro, porque escolher esse caminho que a gente escolhe, né? É uma escolha que eu costumo dizer que a gente renova votos todos os dias, né? Com a escolha que a gente faz. Todos os dias a gente renova esses votos, porque é isso, não está no mainstream, né? Não está nesse lugar do que é compreendido, né? Pela sociedade que a gente está de forma muito clara, né? E tem toda uma subjetividade de desenvolvimento, tem todo um trabalho de trabalhar, de literalmente tocar aquilo que não é óbvio, né? Mas deveria ser, mas é natural, né? Mas não está óbvio na sociedade, mas é natural. Então, eu quero muito reconhecer e apreciar o trabalho do Ecobairro, que coisa linda que é, e o trabalho que cada um aqui, porque se as pessoas estão aqui, são pessoas que estão, de alguma forma, trabalhando nas suas áreas. É, e dizer que eu me sinto nutrida de estar aqui com vocês, sabe? Porque eu acho que também tem esse lugar, tem momentos que a gente está num casulo, né? Olhando e trabalhando numa determinada frente, vendo desafios acontecendo, e quando a gente se encontra assim, é um momento de grande nutrição. Então, estou aqui para reconhecer esse lugar, estou vendo Polly aqui, coisa mais linda que ela está aqui lá diretamente de Recife. Então, enfim, estou aqui dizendo para vocês que tô muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muito grata pela troca, muito grata, Lara, muito grata, Elisa, muito grata, professor. Muito obrigada mesmo, viu? obrigado, Mel. E Mel aí, uma liderança na regeneração, e realmente ajuda a gente a renovar esses votos sempre. Muito bom te ouvir também. Queria saber se tem mais alguma voz aqui. A gente está querendo escutar ainda mais um bocadinho. Vou falar aqui. Sueli. Eu tenho um projeto, né, que é o Lendo na Praça, que atua aqui na Vila Mariana, né, numa praça perto da minha casa, uma praça que eu passei a vida toda, assim, que me incomodava muito, como ela era largada, né, abandonada, aquela coisa. E assim, são muitos desafios, né, a gente está ali desde 2020, só que aí veio a pandemia, né, aí não podia, eu queria instalar uma casinha de livros, né, não podia instalar porque estava na pandemia, enfim. E aí a gente começou meio que cuidando, assim, eu, minhas afilhadas, meus filhos, né, cuidando do espaço, né, limpando, adubando planta, não sei o quê. E aí em 2021, né, que a gente conseguiu instalar a casinha e depois começamos a ocupar, aí com a ajuda da Carol, né, Hanashiro também, né, que vocês conhecem. A Carol começou a me ajudar com a parte de educação ambiental, porque no fundo eu tinha vontade de fazer um monte de coisa, mas eu não conhecia ninguém, eu nem... As pessoas falavam, mas quem que você conhece da prefeitura? Quem que você conhece do bairro? Eu falei, gente, conheço aqui, mas que faz alguma coisa, conheço ninguém. E aí eu comecei a ver vocês, né? E um monte de gente aí que
que começou a me inspirar, e é tão importante isso, né? A gente saber, por exemplo, que lá em Portugal, né, existe tanta coisa e tantos lugares, e que é muito bacana, mas que ao mesmo tempo enfrentam muitas dificuldades e muitas coisas parecidas, né? Que eu acho que isso é muito louco, assim, que é difícil, mas ao mesmo tempo você fala, tá vendo? Todo mundo tem, né? Uma dificuldade, às vezes não tem por um lado, mas tem por outro. Ontem eu estava até numa reunião de escola antirracista, né? Porque no fundo é isso, é tanta coisa, né? Que a gente tem que estar sempre aí se engajando e eu estava falando justamente como é difícil juntar gente, né? Assim, gente que, cara, que realmente abrace a proposta, sabe? Que vá lá, que frequente, que. Né, eu sei que o quanto vocês fazem ali. Eu normalmente não consigo ir, porque os meus eventos também são aos domingos, a gente também acaba usando o domingo, porque é o melhor dia, né, para a maioria. Eu nunca consigo ir na compostagem. Aí dessa vez eu falei, não, gente, eu vou participar da semana, porque assim eu vou ver o que que eu consigo, né? Participar de alguma maneira. Mas admiro muito na distância, compartilho as coisas de vocês, né? É muito legal ouvir o professor, né? Né, ouvir essas outras experiências, outros olhares, né? Outras maneiras, às vezes, da gente pensar também, né? O que que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu fico pensando sempre assim, o que será que a gente está errando, né? Que a gente não está conseguindo atingir. Às vezes tem domingo que vem gente de Osasco, porque aí é a coisa do Instagram, né? Aquela coisa louca. A gente tá na Vila Mariana, então tem gente que vem de Osasco, da ZL, né? De várias regiões super distantes para participar de uma oficina que a gente faz, né? De leitura, e que depois a gente vai plantar, tarará. E aí eu não consigo, às vezes, tirar o cara que mora, sabe? Que é vizinho da praça, né? Assim, que tá ao redor, são vários prédios, tem várias crianças que eu conheço, as famílias. E aí eu mando, eu falo, né? Tô quase assim pedindo, pelo amor de Deus, e às vezes a pessoa não vai, não vai. Mas tudo bem, a gente consegue lá arrastar o outro, que parece que, né, de alguma maneira aquela pessoa tá querendo tanto e de repente achou aqui na Vila Mariana, ele vem, né? Ele atravessa a cidade. Então, não sei, né? Esse evento agora que a gente vai ter a Jornada do Patrimônio, né, que a gente vai participar. Aí eu falei para Carol, conversei com a Carmen também, né, da Associação da Vila Mariana, falei, ai, gente, o que que a gente vai fazer? Aí eu comecei aqui a pensar em mil coisas, né? Então eu tô articulando, conversei com a escola, conversei com um comércio perto, conversei com um monte de gente para ver se a gente consegue, né, atingir e fazer com que as pessoas percebam o que tem na praça, né? Porque é uma praça que é muito passagem, né? Para passear com o cachorro, passa de carro pela frente, né? As pessoas pegam um ônibus ali na frente. Mas às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, que tem a casinha de livro, que tem um caminho sensorial, que as árvores estão identificadas, sei lá, tem uma série de coisas, né, ali que a gente já conseguiu fazer e que a gente gostaria até de fazer muito mais. Eu queria fazer a horta, queria fazer mil coisas, mas a gente precisa de mais participação, né? Então é isso, é só desabafar um pouco, agradecer e assim, tudo, né? Esse compartilhar, né? Porque as experiências, né, também nos nutre e incentiva, e a gente fala, bom, é isso aí, né? Vamos continuar. Não pode desanimar, né? Eu acho que o negócio é não desanimar. Obrigada, gente. Obrigada, Sueli, bom te ouvir. Eu acho que tem algum elemento que é a lembrança é que a gente precisa fazer um convite permanente. A ação é permanente, o convite é permanente, e por mais que há momentos que a gente tem o tamanho do desafio, às vezes, nos assombra, nos toma, não é uma opção a gente não agir. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente tem esse nível de recursos disponíveis, metodologias, ferramentas e tudo mais, é aplicar e a gente manter a porta aberta para que outras pessoas possam ter essa oportunidade do aprendizado. Porque a gente não muda ninguém, né? O Eckhart Tolle já falava isso. O máximo que a gente consegue é criar os continentes para que a mudança emerja. Então, esse é o nosso grande ferramenta, criar esses espaços e que a experimentação, que as pessoas possam se lembrar que pode fazer de maneira diferente. E o quanto é nutridor estar em comunidade. Então, a gente relembrar no corpo, relembrar, né, e se relembrar sempre até a gente realmente reincorporar isso. Posso fazer um comentário? Sueli, eu gostei muito de ouvir. Nós muitas vezes deparamos com esse problema, não é? Porque queremos que as pessoas venham, mas muitas vezes, e às vezes fazemos achamos que aquilo que nós estamos para apresentar é de tal modo interessante que porque é que eles não vêm, não é?
E o que nós uma vez fizemos foi o seguinte, foi mudar, em vez de nós termos algo para perguntar e para oferecer a alguém, para vir conversar, perguntámos à pessoa sobre o que é que quer conversar. E, portanto, não levamos nada, mas perguntamos. E uma das coisas que fizemos na Maia foi as memórias dos lugares. Perguntar às pessoas para trazerem uma fotografia antiga do lugar onde viveram. E a partir dessa história, dessa partilha de histórias, normalmente o que acontece é que pessoas ao lado relembram-se de histórias que também tiveram nesse lugar. Nós dizemos que as histórias são uma espécie como as cerejas, não é? Vão surgindo à medida que vamos conversando. E este momento de partilha de histórias, de vida, de memórias, tem um efeito muito interessante porque nos liga aos lugares, religa aos lugares. Às vezes os lugares já não são os mesmos, mas tem esse efeito de religar e tem o efeito de religar com vizinhos que muitas vezes nem sabemos que existiam e que passam a ligar-se por esse elo invisível. E talvez esse seja uma oportunidade, portanto, desafiar as pessoas para trazerem as histórias do que viveram nesses lugares ou que viveram nos lugares da sua infância. Porque às tantas, a partir daí, elas se conectam e depois ganham maior disponibilidade para aqueles temas que a Sueli tão interessantes que colocou, mas que se calhar para eles não são não são óbvios. E portanto às vezes precisamos de encontrar aqui uma espécie de um elo, de um isco, né? Para permitir captar o interesse e depois a partir dele gerar-se outros interesses. E sobretudo, uma das coisas que os brasileiros e os portugueses gostam muito é comida e bebida, não é? Festa na rua, e portanto fazer festa e ao mesmo tempo partilha dessas histórias, talvez seja Isso não tem é? sempre, Isso tem porque sempre, senão. isso eu imagino que não vale. Mas as histórias dos lugares pode ser, e a fotografia antiga. Hoje as fotografias ganharam uma importância, não é? Porque nós estamos com uma crise identitária e, portanto, a fotografia é uma espécie de quase de um resgatar da nossa origem, da nossa história, das nossas passagens por vários lugares onde vivemos. Parabéns, Obrigada, viu? parabéns. Muito interessante, porque esse encontro agora da Jornada do Patrimônio, a gente ficou pensando muito, porque é um roteiro de memória, né, da Jornada do Patrimônio, para falando justamente do lugar, e o convite era muito assim, para falar, né, justamente que história que você tem com essa praça. Foi muito curioso isso, e dá até vamos ver, vamos ver. Vamos Depois partilha, apostar, depois né? partilha. Vou preparar. Verdade. Um abraço. Obrigada, abraço. Assim, a gente também, isso tudo que a gente está falando, também ter o espaço dessa escuta é uma chave, né? A forma como a gente opera no mundo e vindo, às vezes, as questões de cima para baixo, né? A gente vivencia isso em muitos níveis. E esse nova forma, né, de ser e estar no mundo é como a gente escuta, como simplesmente a gente cria espaço para acolher, né, para escutar, para recepcionar. E às vezes isso é muito mais importante do que aquilo que a gente quer falar. Então, a partir do que emerge, né, a gente entender que o valor daquilo que emerge e respirar com isso, né? Então, a gente também sair desse campo da certeza, vou fazer assim, assado, mas vamos ver o que acontece, né? Então, a gente recepcionar a partir desse lugar também acho que é uma chave profunda e importante. Sueli, uma outra nota que me esqueci. Nós, a partir destas memórias, fizemos o Gil Moreira, que é um arquiteto e ilustrador, desenhou mapas de memórias coletivas. Portanto, recolhemos essas memórias e ele ilustrou as memórias, desenhou e colou também fotografias. E isto prende-se com uma outra coisa que é a devolução às pessoas daquilo que muitas vezes elas nos dão. E às tantas, quando devolvemos, captamos a atenção dessas pessoas e de outras. E, portanto, os dispositivos de devolução são muito importantes para este efeito bola de neve que estavas a falar. Acho que é muito importante
o professor tocou aqui na arte, colaborando com esses processos também, né? São José Carlos, é professor. Professor, não somos professores, somos todos aprendizes. Maravilha. O papel da arte, né, e da cultura nessas conversas também é central, né? Então, acho que vale lembrar que também a gente tem um processo aí, eu não sei se a Pri, se as bordadeiras estão presentes aqui da Praça, Pablo Garcia Cantero, né? Então, a arte ajudando a gente contar essas histórias, quer sejam as histórias mais ancestrais ou as histórias do momento, as narrativas daquilo que importa no momento, também eu acho que são chaves. E a arte nos convoca, nos traz ao exercício da vontade, né? A antroposofia trata muito disso, né? O exercício, a arte nos empodera, né? Nos traz o fazer, né? E o fazer, às vezes pequeno, nos habilita a outros fazeres e fazeres cada vez maiores, mais apropriados. Então, também acho que, enquanto estratégia, isso também é bom a gente lembrar o papel da arte, do fazer, e esses pequenos exercícios, né? Nesse percurso que a gente vai criando de diálogos, de escuta. E eu estou vendo que a gente está aqui chegando 14h23, aqui em Portugal, 10h23 para vocês aí. Tem mais alguma voz? Ah, sim, a Fabi. Então, primeiro, Fabi, bora lá, deixa eu escutar. A Rita estava antes. Estava antes? Então, Tava. bora, Rita. Não tem problema, pode ir primeiro. Até portuguesa. Rita, vai, por gentileza, traga a sua voz. Então, vou começar. Antes de mais, muito obrigada por esta sessão. Adorei e são temas que mexem muito comigo e que eu estou a trabalhar e à procura de respostas também. Então, vim a partilhar aqui um bocadinho talvez da minha experiência e perceber se me conseguem também dar ideias. Eu estou a trabalhar há alguns anos em sensibilização ambiental, já com vários ativistas de vários projetos diferentes, e já temos muitas abordagens diferentes, desde comida e bebida, sim, às vezes feita pelas pessoas, ajuda muito. Contar histórias, tivemos uma iniciativa em que fomos uma aldeia e houve uma troca em que o que eles nos deram, entre aspas, deram muito, mas a troca foi, eles mostraram-nos, fizeram um passeio pela vila a mostrar os edifícios e o rio, etc. E correu muito bem. Integrar também a arte dentro dessas iniciativas, portanto, às vezes há um concerto, ou dança, ou a pintura de um mural, e correu muito bem, mas mesmo assim é muito difícil trazer pessoas para estas iniciativas, é muito difícil que estas pessoas tirem o seu precioso tempo para virem falar de temas que se calhar não conhecem ou que não veem que é um problema que lhes toque. E é difícil passar informações complexas e é difícil, por exemplo, agora há uma região, tem uma associação que quer construir com os cidadãos dessa região um manifesto com propostas em mobilidade, energia, alimentação, propostas para aquele manifesto, para aquele município. Como é que eu consigo convencer as pessoas a virem, a participarem e a fazerem propostas para o seu próprio município? Continua a ser sempre um grande desafio estar a trazer pessoas, e também vim aqui um bocadinho beber da vossa experiência e tentar perceber como é que podemos fazer isto. Também tinha outro comentário que tem a ver com o espaço. Por exemplo, em Lisboa, que é o sítio onde eu estou mais, mas isto é um problema muito comum nas cidades, o espaço público existe, às vezes é muito reduzido, e aquele que existe está às vezes 90% consagrado ao carro privado, não há espaço, às vezes nem há um passeio. E o espaço público foi-nos roubado para outras coisas e para coisas que têm consequências muito negativas em vários eixos. E por fim fiquei a pensar, estava a falar do espaço e da integração de comunidades
estrangeiras, que de facto é um problema porque não está a ser feito um esforço, pelo menos notório, para que sejam integradas. Eu tenho uma imagem que é mesmo ao pé da minha casa, em que há um bocadinho de espaço público, portanto, tem ali uma sombra, um passeio grande, mesas, e então eu tenho do lado esquerdo os velhotes portugueses ali do bairro a jogarem às cartas, e do lado direito tenho os trabalhadores dos takeaways, das bicicletas, porque ali há muitos restaurantes e eles ficam ali e ficam a jogar às cartas também. E quer dizer, o espaço está ali, as pessoas estão ali, mas não há cruzamento. Como é que podemos fazer que haja este cruzamento? Elas já estão ali. E pronto, são estes 2 comentários que eu queria deixar e muito obrigada por esta troca, foi um prazer. Rita, te ouvindo, o que me vem aqui é que muitas vezes no Ecobairro a gente atuava numa sede grande em Vila Mariana, e por anos a gente oferecia oportunidades assim, e houve um momento que a gente encerrou essa sede, foi para algo bem menor, e a gente passou a estar nos locais, estar no espaço público, estar na subprefeitura, e isso tem sido uma chave, porque, sabe, Milton Nascimento dizia, a gente precisa ir onde o povo está. Então, muitas vezes, encontrar as pessoas que já têm uma certa preocupação, às vezes é um fio da meada importante. Não começar pelo lugar mais difícil, as pessoas não estão conectadas, mas às vezes começar com uma ponte com quem já tem alguma proximidade, já tem alguma iniciativa, às vezes é um ponto de partida interessante, e a partir desse lugar, chegar em outros lugares com outras pontes. Então, também como é que a gente usa a energia que a gente tem disponível, não nos lugares, não de forma, com um contexto mais desafiador, mas às vezes nos contextos mais propícios e que a gente consegue iniciar um diálogo com quem já tem alguma afinidade, já tem algum nível de compromisso, e depois a gente vai acrescentando, abrindo oportunidades para além disso. Então, acho que, assim, me veio um pouco esse lugar, de trazer, e também fico me perguntando, para cruzar, os mais maduros com esse pessoal que você falou aí, que ferramenta seria mais, de repente, os mais jovens, a gente precisa de uma ferramenta mais lúdica, e para os mais maduros a gente precisa sentar e conversar e fazer a ponte. Então, as formas de fazer essa ponte, às vezes não é uma única forma. A gente precisa ter, uma linguagem acessível a cada um deles. Nos exige essa criatividade, digamos. Não, eu gostei muito, parabéns, Rita. Eu gostei muito dos teus comentários e acho que duas sugestões. Uma que tem a ver com. Lembras-te que antigamente havia os circos que iam até às aldeias, pequeninos, aqueles circos quase de bolso, e que montavam tipo um espaço pequenino com bancos e criavam no espaço público a novidade, não é? Criavam, e aquilo era uma provocação à descoberta, mas ao mesmo tempo num espaço que não era um edifício fechado, as pessoas não tinham que ir, era muito neutro nesse ponto de vista, não era obrigar as pessoas a saírem da sua zona de conforto, porque aquela era a sua zona de conforto. Portanto, talvez a recomendação seja ir à procura das zonas de conforto, nas aldeias, nos espaços públicos, nos espaços coletivos, onde as pessoas já estejam. E depois aquilo que a Lara estava a dizer, que é perceber quem são os mediadores locais, não é? Porque todas as aldeias, todas as vilas têm organizações e instituições que já estão a trabalhar. Pode ser a junta de freguesia, pode ser o centro social, pode ser a misericórdia. Alguém trabalha e dá apoio a essa comunidade e, portanto, alguém já tem um trabalho que é muito demorado, não é? Que é o ganhar a confiança e às tantas usar essa mediação que a confiança e a empatia geram com o tempo e usá-la para esse convite. E o convite não ser um convite muito codificado. Porque às vezes o perguntar alguma coisa de uma forma, eu diria, mais técnica, com tecnicidade, pode ser assustador, mas às tantas uma pergunta feita de uma linguagem próxima pode gerar vontade. Eu acho que toda a gente está preocupado com a sua vida.
não é? Todas as pessoas estão preocupadas, e se tivermos o registro certo na pergunta e a postura que não seja muito, muito estranha, pode gerar esta empatia. E no segundo caso, eu não sei, eu acho que às vezes há o risco de nós querermos, nessa história de obrigar a velhinha a atravessar a passadeira, não é? Portanto, às vezes ela está à beira da passadeira e nós queremos atravessá-la, mesmo que ela não... Isto é para dizer o quê? Que talvez haja grupos que estão nos mesmos espaços e que se calhar não... Porque são muito diferentes e se calhar não querem encontrar. E isto, portanto, o que nós temos é que dar tempo e não forçar demasiado, não é? Porque são coisas que ocorrem naturalmente e se calhar o tempo, se elas estão no mesmo sítio e a fazer o mesmo, eu diria que com o tempo elas vão encontrar-se. E se não se encontrarem, às vezes é porque não é da sua natureza, é porque nós próprios, as nossas gerações, nós esquecemos, os nossos pais, os nossos avós, têm gostos diferentes e querem fazer coisas diferentes. E isso não é um problema. Agora, se tu me dissesses que havia um idoso migrante ao lado e que não jogava cartas com o outro, e isso eu acho que valia a pena encontrar um estímulo. Quando são grupos que estão, se calhar, com condições e com disponibilidades distintas, se calhar o tempo vai decidir se é ou não possível o encontro. Não é? Não sei, se calhar não sou tão otimista quanto isso neste segundo caso, é mais difícil, mas enfim, às vezes o tempo ajuda. Muito bem. Fabi? Eu vou tentar ser bem rapidinha, mas até como alguém que veio da comunicação, né? Tudo isso, ouvindo todo mundo sobre justamente como mobilizar as pessoas, passa um caminhão de informações aqui na minha cabeça que tem a ver com até às vezes as expressões que a gente, por ânsia, né, ansiedade de trazer as pessoas para o nosso movimento, por exemplo. A Sueli colocou assim, eu consigo arrastar a pessoa lá de longe. Aí eu falei assim, não, mas a gente não tem que arrastar ninguém. E aí eu pensei também que a gente concorre com a atenção e a intenção e também o cansaço do mundo atual, né? E aí eu fiquei pensando também como que a gente consegue mobilizar... eu acho que assim, a comunicação, a forma como a gente comunica pode ser uma fortaleza. E eu lembrei muito do Edgar Gouveia, né? Que, além de ter sido professor no Gaia, eu infelizmente não participei de um movimento que foi feito agora há pouco tempo aqui no Brasil. E eu queria ter muito ido participar, acho que foram 2 dias, né? Um sábado e um domingo. Eu gosto muito da forma como ele mobiliza, não é naquela... Sai daquele lugar da obrigação, sabe? E fica uma coisa mais lúdica e leve. Então, é isso, talvez a forma como a gente comunica e também aí entra na atenção, né, que é a comunicação, mas a intenção, ela também tem que ser talvez construída junto, que foi como o professor tinha falado anteriormente, né, tem que fazer também sentido para a pessoa que está indo, né, do que ela vai se nutrir naquele movimento, naquele lugar, né, mas eu vou aproveitar e me reaproximar de todo esse movimento, né, tendo voltado para o Brasil, me reaproximar desse movimento do ecobairro, tudo, para também poder me nutrir e trazer algumas coisas dessa impressão de 3 anos de Portugal. É isso. Obrigada. Muito feliz por estar aqui também. Maravilha, bom te ver. Acho que é muito importante a gente entender aquilo que está precisando emergir. Às vezes a gente tem muitas ideias, né? Queremos fazer isso, aquilo, e a gente entender o que cuida, eu acho que é a grande questão. A gente, para, né, ter até energia, né? A gente está muito no tema dessa semana, né? Que é o desacelerar, para quê? Para a gente ter a energia, para a gente ter a saúde, para lidar com toda essa complexidade, né? Então, eu sempre me lembro muito Vila Leopoldina,
Vila Leopoldina, que tem um perfil diferente de Pinheiros, que tem um perfil diferente de Vila Mariana, começou pela meditação do bairro. Então, como cuidar das pessoas para as pessoas conseguirem olhar para além de si. Então, aquilo que dá energia para as pessoas, aquilo que cuida das pessoas, às vezes é o ponto zero, não é, às vezes, o plantar, às vezes não é, né, ter uma outra conversa complexa, não é letramento, é algo muito mais simples. Às vezes é só o encontrar, um chá com bolo, algo mais, né? Às vezes é algo muito simples. Então, também, assim, vale a gente entender e respirar com esses processos, né? Qual é o processo que está querendo emergir, que pode emergir, que tem algo que cuida para a gente chegar em outras conversas, em outras possibilidades aí. Então, a gente sempre se perguntar, né? Às vezes a gente precisa de mais passos para chegar num outro lugar que a gente está querendo. Às vezes a gente precisa, né, 3 passos para chegar num determinado ponto, 10 passos, dependendo da complexidade. Então, também a gente aprender a respirar com esses tempos, né, do lugar, das pessoas, da comunidade, é parte do aprendizado. Não é a visão produtivista que a gente vivencia, né, que tem algo para entregar. Não. Que caminho é esse que a gente precisa desenhar, que a gente pode ter mais efeito positivo do que, às vezes, algo, né, um fruto muito alto, né? Às vezes é um fruto mais à mão, mais simples, mais quietude, de menor velocidade, vai ser o acelerador, vai cuidar melhor de chegar onde a gente pode chegar. Então, tempo, ritmo, também tem hora que a gente precisa entender que é o mundo antigo nos assombrando, dizendo para a gente fazer tal coisa e o caminho é outro, né? É outra experiência, é outro percorrer aí com outra velocidade, né? Bom, estamos chegando aqui ao final e já passamos um pouquinho e eu gostaria de agradecer, primeiramente, José Carlos. Pronto, agora calibrei. Não, é que eu respeito muito aos processos, mas agradecer muito todas as contribuições, aí a disposição de estar aqui hoje. Ele está terminando férias, está aqui, acabou de chegar, então, assim, é uma alegria estar pessoalmente tecendo essa conversa, mas também a cada uma aí que abriu a sua super agenda para estar conosco e a gente poder ter os vários olhares aí também. E agora devolvo para a Elisa, para a gente poder fazer o que mais, Elisa, para a gente encerrar. Um grande beijo para todo mundo aqui de Aveiro, que é uma cidade que lida com as suas águas. Eu cheguei aqui e fiquei emocionada com a limpeza das águas. Elisa. Muito bem, eu também vou agradecer demais, José Carlos, Lara, por essa condução, agradecer todas as interações, compartilhamentos, isso enriquece muito o nosso encontro, e é isso, né, essa chave, né, a gente se enriquece nesses encontros, então isso é muito importante, gratidão por todos e todas que puderam estar conosco aqui hoje, e eu vou reportar aqui no chat, está o link de uma breve pesquisa para vocês trazerem para a gente informações de quem esteve aqui hoje, o que foi mais impactante, que mensagem que você gostaria de registrar, que isso nos ajuda muito a ir aprimorando o nosso processo e a co-criar coisas mais importantes ainda para quem nos acompanha. E também deixei o link da programação. Imagino que quem chegou aqui já acessou essa programação, mas aproveita e pega esse link, manda para aquela pessoa que você sabe, poxa vida, essa pessoa também ia gostar de estar nessa conversa e não pode estar aqui hoje, ainda não se conectou com essa programação. Então aproveita esse link ou vai lá no nosso Instagram. A gente está com todo o material divulgado no Ecobairro Brasil, no Ecobairro São Paulo e no Ecobairro Vila Mariana. A gente costuma aí manter esses 3 perfis para ir colocando informações que são mais adequadas a cada escala dessa atuação. Então, é isso. E eu queria, então, mais uma vez, agradecer
e dizer que a gravação vai ficar disponível e a gente também vai poder compartilhar depois nos nossos canais do YouTube. Então, se você gostaria que alguém tivesse escutado isso e não pôde estar aqui hoje, muito em breve vai estar disponível para você poder compartilhar. É isso. Elisa, você não quer falar da Urban Farm amanhã? Posso reforçar mais uma vez que amanhã a programação é uma manhã e um início de tarde de desacelerar em meio à natureza, no meio da cidade, na Urban Farm Ipiranga, que fica ali na rua Cipriano Barata, um imóvel que foi dedicado a cultivar alimentos no meio da cidade, quebrando, então, esse paradigma, né, de que cidade e natureza tem essa dualidade. Não, vamos, então, promover essa convergência, poder desfrutar de um brunch orgânico, delicioso, atividades cuidadosamente preparadas para que vocês tenham um momento de reconexão consigo, com a natureza e com a comunidade que vai estar lá amanhã. Mais detalhes, todos na nossa programação e nas redes nossas e da Urban Farm Ipiranga. É isso. Maravilha. Bem, quem Então, quiser abrir pessoal, o até link, breve. A gente se vê aí na programação. Um grande beijo para todo mundo. Até. Beijo, lindo. Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço, obrigado. Obrigada.